Vamos resolver as questões 3 e 4 do grupo 3 do exame da primeira fase de 2016. Em qual dos esquemas seguintes está representado um diagrama das forças que atuam no paralelepípedo quando este, depois de abandonado, desliza sobre a calha? As forças que atuam no paralelepípedo durante a sua descida ao longo do plano inclinado vai ter que ser a força gravítica, o peso do paralelepípedo, que tem direção perpendicular ao horizontal, portanto aqui o peso está corretamente representado, aqui o peso também está corretamente representado, aqui também e aqui também. A calha também exerce sobre o paralelepípedo uma força normal e esta força normal tem direção perpendicular à direção do plano inclinado. Portanto, aqui está bem representada, aqui também está bem representada, neste diagrama também e neste diagrama também. Dizem-nos no enunciado do problema que atua sobre o paralelepípedo uma força de atrito. A força de atrito vai ter a direção do deslocamento e o sentido oposto. Portanto, aqui a força de atrito está bem representada, aqui também, aqui não está representada e, portanto, o diagrama de forças C não estava correto e no diagrama de forças D aparece aqui também com uma intensidade maior que nas outras duas linhas. Já vamos ver essa situação. No diagrama A, aparece-nos aqui outra força na direção e sentido do deslocamento. Esta força só existiria se houvesse aqui algo que estava a empurrar o paralelepípedo ao longo do plano inclinado, que não aconteceu. Portanto, esta força também pode-se ver que seria igual à componente do peso na direção do deslocamento, mas se ela aparecesse aqui, também teria que aparecer a componente do peso na direção do normal e esta força já não existiria, nesse caso, nesse diagrama de forças. Portanto, o diagrama de forças A também não poderia ser porque esta força aqui não está correta. Entre o diagrama de forças da linha B e D, a diferença é na intensidade da força de atrito. Como nos dizem que a intensidade desta força de atrito se mantém constante ao longo do plano inclinado, se a sua intensidade fosse deste valor, nós podíamos ver que a resultante das forças deste conjunto de três forças teria o sentido oposto ao do deslocamento. E, portanto, o movimento do paralelepípedo seria retardado desde o instante inicial que o paralelepípedo iniciava o seu movimento. E como o paralelepípedo inicia o movimento do repouso, a velocidade do paralelepípedo tem que aumentar. E, portanto, a intensidade desta força de atrito não seria possível, sendo que ela se mantém constante ao longo da descida. Com a intensidade da força de atrito deste valor, nós já podemos estimar que, temos aqui também a componente do peso no deslocamento, o P de x, e podemos ver que, ao obter a força resultante destas três forças, ela vai apontar no sentido do deslocamento e, portanto, vai ser um movimento acelerado. E a opção correta tinha que ser o diagrama de forças B. Vamos passar para o exercício 4. Num dos conjuntos de ensaios realizados, o paralelepípedo deslizou sobre a calha apoiado numa face revestida por um material X e noutro conjunto de ensaios deslizou sobre a calha apoiado numa face revestida por um material Y. Os resultados obtidos permitiram representar graficamente, no mesmo sistema de eixos, a energia dissipada, ED, em função da distância percorrida, D, para cada um dos conjuntos de ensaios realizados. A partir dos gráficos obtidos, foi possível concluir que a intensidade da resultante das forças de atrito que atuaram no paralelepípedo foi maior quando este deslizou apoiado na face revestida pelo material X. Qual das opções seguintes poderá representar os esboços dos gráficos obtidos? Portanto, nós temos aqui gráficos onde está representado a energia dissipada em função da distância percorrida pelo bloco ao longo do plano inclinado.
Nós sabemos que a energia dissipada pelo bloco ao longo da sua descida é igual ao trabalho realizado pelas forças dissipativas que atuaram no bloco ao longo da descida. E nós sabemos que a resistência do ar é desprezável e, portanto, a única força dissipativa que atua sobre o bloco ao longo da descida é a força de atrito. Então, eu posso dizer que o trabalho das forças dissipativas, que é igual à energia dissipada pelo bloco ao longo da descida, é igual ao trabalho da força de atrito. E também posso ver que o declive de uma reta neste gráfico é igual à variação de variável y a dividir pela variação da variável em x, portanto, da variável nas abscissas, que significa que o declive, neste caso, vai ser igual à variação de energia dissipada a dividir pela distância percorrida pelo bloco ao longo do plano inclinado. E vimos que a energia dissipada pelo bloco era igual ao trabalho da força de atrito, a dividir pela distância percorrida pelo bloco. Nós sabemos que o trabalho da força de atrito é igual à intensidade da força de atrito vezes o valor do deslocamento, a distância percorrida pelo bloco ao longo do plano inclinado, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Então, se eu passar a distância percorrida, o valor do deslocamento para este lado, eu posso obter que o trabalho da força de atrito a dividir pelo valor do deslocamento, pelo módulo do deslocamento, é igual à intensidade da força de atrito vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, que é 180, e, portanto, este valor é igual a menos 1, o que significa que a intensidade da força de atrito é igual a menos o trabalho da força de atrito a dividir pela distância percorrida. Ou seja, o declive desta reta vai nos dar a intensidade da força de atrito. E como nos dizem que a intensidade da resultante das forças de atrito no material X é maior que a intensidade da resultante das forças de atrito no material Y, significa que o declive da reta de ajuste no material X tem que ser maior que o declive da reta de ajuste no material Y. Vamos lá ver em qual destas 4 opções é que o declive correspondente ao material X é maior do que o declive da reta correspondente ao material Y. Podemos ver que nas opções C e D o declive das duas retas são iguais e, portanto, isto não era verdadeiro, estes gráficos não podiam traduzir esta situação. Na opção B era o declive da reta do material Y, que era maior que o declive do material X e, portanto, a única opção correta teria que ser a A. O declive da reta de ajuste do material X é maior do que o declive da reta de ajuste do material Y. E a opção correta era A.